Boa noite a todas. Espero que estejam se cuidando, esteja tudo bem com vocês e com a família de vocês. Então vamos lá. O nosso trabalho é sobre as políticas educacionais e livros didáticos, que está sendo realizado por mim, Lina Gabriele Marcondes, Janila Aldilene dos Santos, Clara Alexandre de Abreu Marques da Silva, do 5º semestre A. Então a gente vai falar da relação das políticas educacionais e os livros didáticos. O primeiro texto lido por nós se chama Implicações das Políticas Educacionais no Contexto do Ensino Fundamental de 9 anos, das autoras Célia Salete Ribas da Silva e Delaine Cafiero, que trata das políticas educacionais do ensino fundamental de 9 anos e da implementação da PNLD, Programa Nacional do Livro e Material Didático. Para os autores, as políticas educacionais precisam ser avaliadas não só pela forma que são propostas, mas em curto, médio e longo prazo. E assim se observa se foi bem implementada ou se precisam de uma reavaliação e mudar a política. Uma forma de elaborar as políticas educacionais, ou até mesmo ver se elas estão dando certo, é através das avaliações municipais, estaduais, nacionais e internacionais, através da Provinha Brasil e o PISA, por exemplo. Foi sancionada em 2006 a Lei dos 9 anos. Essa medida aumenta o tempo de escolarização com a intenção de pensar a cultura pedagógica da alfabetização no ensino fundamental e reverter resultados negativos das avaliações nacionais e regionais da educação básica. E dá o direito à criança que não entrou na educação infantil por conta de falta de dinheiro dos pais, fazendo agora que o Estado garanta a escola a essa criança gratuitamente. Junto com a implementação da lei, o governo criou diretrizes para a nova organização do ensino. Essas diretrizes subsidiam diversas ações do governo federal, como, por exemplo, a aplicação da Provinha Brasil e as avaliações do ensino didático do Programa Nacional do Livro Didático, a PNLD, e a formação dos professores que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental. Para atender às orientações da alfabetização nesse contexto, foi necessário adotar novos princípios e critérios de avaliação que demarcaram também novos padrões de qualidade para os livros didáticos brasileiros de alfabetização. Na definição desses critérios avaliativos, as metas de ensino e aprendizagem da língua escrita, para os 2 primeiros anos da escolarização, deveriam privilegiar a convivência e a familiarização da criança com os objetos típicos da cultura letrada, de modo a permitir experiências significativas de uso social da linguagem escrita e matemática. A PNLD, Programa Nacional do Livro e Material Didático, avalia e disponibiliza obras didáticas de forma sistemática e gratuita às escolas públicas, tendo o objetivo de melhorar a qualidade dos livros didáticos na alfabetização, que foi muito importante na nova reorganização do novo ensino de 9 anos. Para ser avaliado pelo programa, a editora precisa passar por um edital ter as características que o programa propõe, como, por exemplo, estar nas normas da BNCC, eleger como os temas principais do letramento, a alfabetização e a alfabetização matemática nos anos iniciais. Como trata as autoras, é necessário analisar as políticas públicas considerando seus possíveis efeitos a curto, médio e longo prazo. Isso significa que seus efeitos e impactos preliminares oferecem principalmente questões das quais os poderes públicos, em todos os níveis, terão de se ocupar para alcançar as metas de qualidade colocadas para a aprendizagem na língua escrita dos anos iniciais do ensino fundamental. E para que a inserção das crianças de 6 anos na escola não significa de forma equivocada uma antecipação das práticas antes realizadas com as crianças de 7 anos. Nesse sentido, é possível concordar com Santos e Vieira, quando alertam que o ingresso de crianças mais novas na escola obrigatória também pode representar um movimento de aceleração e segmentação da infância. Além disso, é preciso destacar a necessidade de ampliar as pesquisas nessas áreas e construir instrumentos de avaliação mais amplos sobre os efeitos dessas ações promovidas pelas políticas educacionais, considerando, entre outros aspectos, os impactos no cotidiano das escolas e na aprendizagem dos alunos. Talvez assim seja possível levantar evidências mais consistentes sobre suas contribuições para a melhoria da qualidade da alfabetização no país. Dando continuidade, irei falar sobre um artigo que foi selecionado por mim e pelo meu grupo, que se baseia no nosso tema, que é Políticas Educacionais e Livros Didáticos. O artigo pesquisado por mim fala sobre políticas públicas de provisão para os livros didáticos no Brasil. Histórico estudo de caso. No artigo fala sobre a importância do livro didático como material de apoio nas escolas e sua trajetória de implementação. Com isso, podemos dizer que o livro didático é importante meio de apoio aos alunos, principalmente aos alunos da rede pública de ensino que, em grande maioria, não têm acesso às outras fontes de conhecimento.
e com isso acaba se tornando o único meio de estudo e pesquisa. O direito de acesso à educação básica é garantido para a população e praticamente todo mundo tem direito. No Brasil, se é assegurado por meio do artigo 205 da Constituição Federal de 1988. Nós sabemos o quanto demorou para a educação ser direito de todos, né? E nesse tópico deixa bem claro que qualquer indivíduo tem direito à educação básica de ensino perante a lei, e isso ninguém pode questionar. O Estado tem por obrigação de fornecer direitos para a sociedade, além do simples acesso à educação no ensino fundamental, como material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde, como estabelece o artigo 208 da Constituição Federal de 1988. Sabemos o dever e a obrigação que o Estado tem que se ter perante a nossa sociedade. Mas muitas das vezes não se é cumprida nem a metade do que a lei se pede, e o que prometem para as comunidades nem sequer chega. O PNLD surgiu como uma estratégia de apoio para a política educacional, criado pelo Estado brasileiro, mas a trajetória percorrida para se ter livros didáticos, dicionários, obras literárias e livros em braille nas escolas brasileiras teve início muito antes da criação da PNLD e da Constituição de 1988. Antes da PNLD, teve a INL, Instituição Nacional do Livro Didático, que teve início no começo do Estado Novo. O INL foi criado pelo Ministério da Educação, iniciativa do ministro Gustavo Capanema, por meio do Decreto-Lei nº 93, de 21 de 12 de 1937. Suas atribuições iniciais eram a edição de obras literárias julgadas de interesse para a formação cultural da população, a elaboração de uma enciclopédia e um dicionário nacional e, finalmente, a expansão por todo o território nacional do número de bibliotecas públicas. É isso, a minha parte. Agradeço. Desde já, boa noite. Olá, pessoal! Eu vou falar um pouco sobre o texto 3, Interfaces entre políticas educacionais, prática pedagógica e formação humana. No artigo, permite analisar a perspectiva de formação defendida por documentos oficiais que orientam a educação básica, como as práticas pedagógicas que eles sugerem, apontando a relação entre a política pública de definição curricular e a organização didática do conteúdo escolar. No artigo também fala que ele vai buscar atender às demandas de mercado da sociedade atual, que valoriza as práticas pedagógicas voltadas para o desenvolvimento de atitudes, valores, competências e habilidades exigidas pela sociedade globalizada. Ou seja, a educação escolar diminui seu compromisso com a cultura científica, distanciando da função de oferecer os instrumentos simbólicos necessários ao desenvolvimento integral dos seus estudantes. Vocês podem ver no primeiro tópico que ele vai discutir sobre alguns documentos. Na verdade, no caso, seriam 2 documentos, que neste caso seria o PCN e o RECENEI. Neste caso, sente-se a necessidade e a obrigação de o Estado elaborar parâmetros claros no campo da curricular capazes de orientar as ações educativas do ensino obrigatório, de forma que possa ser adequado e de forma democrática essa busca de melhoria da qualidade do ensino nas escolas brasileiras. Conforme o Ministério da Educação, esses documentos não são modelos curriculares homogêneos e impositivos, já que, segundo a LDB, é facultado aos estados e municípios elaborarem suas propostas curriculares e pedagógicas. Bom, neste caso, mesmo que sejam apenas documentos ou até mesmo documentos que não sejam lidos por uma quantia de professores ou diretores, coordenadores pedagógicos, ou até mesmo pela Secretaria de Educação, mesmo que eles não assumam oficialmente, não há como desconsiderar a força que uma proposta curricular oficial exerce sobre a educação escolar. Bom, gente, na verdade, apesar desses documentos resultarem de um processo que envolveu a participação de diferentes instâncias da sociedade civil, acadêmica e governamental, e de se constituírem referência para a educação brasileira, tem recebido, na verdade, muitas críticas, né, de pesquisadores da área da área educacional.
No meio dessas críticas, a principal delas consiste no fato de os parâmetros curriculares nacionais serem fruto de uma política educacional marcadamente neoliberal, voltada a atender às necessidades do mercado de trabalho, tanto no que se refere à qualificação profissional como à formação de valores e atitudes concernentes à manutenção da ordem social capitalista, fundamentada na troca desigual. Para finalizar esse primeiro tópico, é importante compreender por que são eleitas essas capacidades como foco da educação escolar na atualidade. Pressupõe o atendimento da relação existente entre a escola e sociedade, ou seja, a organização do processo de produção é a chave para o atendimento da formação que se espera que a escola ofereça. Portanto, se pretendemos desvelar a formação requerida, antes disso devemos compreender as leis que regulam a sociedade na qual a escola está inserida. No segundo tópico, eu vou falar um pouco sobre a organização do mundo do trabalho na atualidade e demandas de formação. Neste caso, existe uma exigência pós-moderna de globalização no processo produtivo que exigem inovação e competitividade das empresas, que passa a exigir um trabalho com características de sujeitos disciplinados, com capacidades para a execução de tarefas repetitivas. Com isso, destaca duas perspectivas de formação, uma voltada para o desenvolvimento de capacidades e competências para que os sujeitos tenham condições de atuar no mercado de trabalho, e a outra é voltada para a formação de valores e atitudes frente a novas formas de sociabilidade que emergem no contexto da sociedade globalizada, que no caso seria transmitir valores e atitudes que são ligados à cidadania, respeito, aceitação, convivência, tolerância, solidariedade, autonomia, democracia, liberdade, entre outros. Que mesmo diante das desigualdades sociais, tem a necessidade de valores e atitudes como meio de manter a coesão social, como também exclui a possibilidade e o compromisso de a escola contribuir para um desenvolvimento cognitivo de todos os sujeitos, quando se deixa de priorizar a condição para o desenvolvimento ao acesso do conhecimento científico. Para finalizar, no último tópico, se discute uma escola que não tem como prioridade o desenvolvimento intelectual dos estudantes. Ou seja, a educação não pode, por si só, resolver os problemas postos pela ruptura, onde for o caso, dos laços sociais. No entanto, espera-se que contribua para o desenvolvimento do querer viver juntos, elemento básico da coesão social e da identidade nacional. Por isso, a educação é dever da família e do Estado, inspirados nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Essa construção da cidadania é privilegiada, que se destaca o respeito à diversidade cultural e as diferenças entre povos e membros da comunidade. São destacados também os hábitos, atitudes, comportamentos voltados à formação de cidadãos. Para concluir, esses avanços, à medida que busca incluir novas aprendizagens, romper com as práticas conteudistas consideradas tradicionais e praticar o respeito à diversidade cultural, significa a oficialização de uma educação que, em nome da inclusão e mediante o desenvolvimento de competências e habilidades exigidas pelo mundo globalizado, exclui a possibilidade e o compromisso de a escola realmente contribuir para o desenvolvimento cognitivo de todos os sujeitos, uma vez que deixa de priorizar a condição para esse desenvolvimento, que seria o acesso ao conhecimento científico. Na verdade, com isso tudo, ao invés de uma escola assentada no conhecimento, vislumbra-se a escola para o acolhimento social, ou seja, a escola que prima por formas de organização das relações humanas, nas quais prevalece a integração social, a convivência entre diferentes, o compartilhamento de culturas e encontro e a solidariedade entre pessoas. Então, dando continuidade, eu vou falar sobre o texto 4, Políticas de Material Didático no Brasil, organização dos processos de escolha de livros didáticos em escolas públicas de educação básica. O primeiro tópico é o Programa Nacional do Livro Didático, PNLD.
Bom, o PNLD tem a intenção de contribuir para a garantia de materiais didáticos de qualidade disponíveis para subsidiar o desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem nas escolas e são realizados com o intuito de dar conta de um dos aspectos que, desde a Constituição de 1988, do artigo 2208, constitui dever do Estado com a educação, que seria, no caso, o atendimento ao educando e todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Assim sendo, compreendemos o PNLD como programa de distribuição gratuita de obras didáticas de forma sistemática e regular a todos os alunos individualmente das escolas de educação básica das redes escolares públicas do país e o consideramos como política de Estado, dado seu período de existência e a sua permanência desde o ano de 1985, mantendo algumas das características iniciais do programa. O PNLD foi criado por meio do decreto número 9.542, de 19 de agosto de 1985. Foi denominado Programa do Livro Didático, que era um programa anterior, que tinha siglas de PLID. O decreto de criação do PNLD previa, entre outros aspectos, a participação do professor na indicação das obras didáticas e a utilização do livro durável. Só que na década de 1990 começam a ser projetados os primeiros passos para instituir um mecanismo de avaliação dos livros didáticos indicados pelos professores, uma medida que procurou colocar em cena a discussão sobre a qualidade de livros didáticos, ausente no decreto do número 91.542. Dentro dos aspectos de características do PNLD, vale destacar alguns tópicos importantes. A amplitude que os programas de material didático assumem na atualidade do Brasil. Ou seja, com isso, tornando o nosso país o maior comprador de livros didáticos do mundo. O próximo tópico é a consolidação do PNLD como política de Estado e não de governo. Nisso vai se estabelecendo um mecanismo próprio de escolha dos livros didáticos pelos professores. E por último, a presença de livros didáticos no cotidiano das escolas e de salas de aulas do país. Nesse caso, ele reafirma no artigo a partir da consolidação do PNLD de uma forma mais efetiva e intensa e perspectivas de melhor utilização. Bom, e como conclusão de tudo isso, em relação à organização das escolhas dos livros, podemos afirmar que esse processo se iniciou efetivamente a partir da chegada das obras nas escolas, os quais, em alguns casos, foram entregues pessoalmente por representantes de editores, usualmente daqueles que já tradicionais e com forte presença no meio escolar. E podemos perceber que as escolas começaram a se mobilizar efetivamente para a organização do processo de escolha, na medida em que consideravam a quantidade de livros recebidos suficiente para iniciar sua análise, usualmente utilizando-se de uma avaliação muito subjetiva em relação a esse número suficiente de livros. Um fator que percebeu ser considerado também foi o espaço físico que essas obras passaram a ocupar na escola, o qual já foi reduzido. Outro aspecto destacado no artigo é que preocupa bastante a falta de conhecimento sobre o próprio programa por parte das equipes gestoras das escolas. Algumas coordenadoras, por exemplo, demonstraram total desconhecimento sobre a existência do guia de livro didático até a realização da nossa entrevista, que teve sim uma entrevista nesse artigo, teve várias perguntas. Por isso, é inegável o grande peso que as editoras tiveram nos processos de decisão sobre a escolha dos livros didáticos, seja pelo envio efetivo das obras às escolas, fazendo iniciar o processo de seleção, seja pela forma como divulgam os livros e se relacionam com as escolas e individualmente com os professores. Concluímos também que no processo da escolha de livro didático é bastante comum a realização de encontros breves nas salas de professores ou durante o intervalo das aulas, em que os docentes costumam tomar umas decisões de caráter coletivo acerca dos livros a serem escolhidos.
Para esse tipo de encontro, porém, a gente espera que haja possibilidades de diálogo e de uma grande interação entre os professores. Nesse sentido, podemos dizer também que o procedimento de utilização das salas de professores durante o recreio como espaço único ou principal para a discussão sobre os livros didáticos a serem escolhidos é extremamente inapropriado, pois normalmente há muito barulho, os professores estão no seu momento de descanso e a duração do intervalo é muito pequena. Ao procurar sites para a gente falar na apresentação, a gente encontrou o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do Ministério da Educação, que faz bastante programas, né, financiado por esse fundo, né, para a educação. E a gente encontrou sobre a PNLD, que tem a ver com as políticas públicas do livro didático. Daí mostra como que a pessoa faz, né, a editora faz para participar, os critérios que ela precisa entrar, se ela vai ser livro para fundamental, para ensino médio. Daí a gente entra aqui no site, né, no site do Fundo Nacional, e tá tudo ali, o edital que a editora, né, do livro precisa entrar. Parece que a cada 4 anos eles fazem essa escolha, né? Porque a cada 4 anos muda de livro. Se vocês separarem, não sei se algumas meninas aí já estudam em escola pública, acredito que sim, sempre a gente recebe uns livros escritos, né? Esse livro tem duração de 4 anos, válido para, né, esses 4 anos. E não pode vender, né? Porque como é algo financiado pelo governo, você não pode vender. Então, você tem que cuidar dele até esses 4 anos, né? Que ele vai durar. Então, é isso. Para vocês ficarem sabendo mais sobre a PNLD, é só entrar no site do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e saber lá como que faz para participar, né? Como que uma editora faz para participar do ensino público, dos livros do ensino público. Bom, então, para concluir, considerando os 4 artigos escolhidos pelo grupo, podemos dizer que os livros didáticos são ferramentas pedagógicas grandemente lidas e utilizadas no Brasil. Mais do que um instrumento pedagógico, é meio difusor de ideologias, de um imaginário social influenciado, organizador de currículo. E que, com isso, nos leva a compreender o livro didático que é distribuído pelo governo federal por meio do PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, aos professores e alunos das escolas públicas e é um recurso privilegiado para a realização da prática pedagógica.